Salve, salve interativos, salve, salve interativas, chegando para mais um conteúdo e não poderia ser outro, né? Tivemos ontem à noite aí o workshop em Arena Barradão. Opa, foi mal, me atrapalhei. Foi o workshop em SAF, tá, gente? O segundo workshop em SAF que aconteceu ontem aqui em um hotel de Salvador, onde tratamos de diversos assuntos, né? Dentre eles, claro, a Arena Barradão, já que foi assunto aí desta semana. Fábio Mota já tinha dito na segunda-feira que já tinha um memorando assinado aí de intenções já com uma empresa, um fundo de investimento. A gente vai saber daqui a pouquinho. Ontem já foi dito qual é o fundo e vocês vão ver daqui a pouco. Mas vamos ouvir também falando em que pé anda o estágio da SAF, que é um desejo do torcedor do Vitória, é subir de patamar, né? A gente não pode viver sempre brigando contra o rebaixamento. Foi assim ano passado, está sendo assim esse ano. Claro, ainda estamos na 12ª rodada. Vamos aguardar um pouquinho até checar na 30ª, né? Eu acho que na 30ª rodada já iremos ter uma definição se ou iríamos brigar contra o rebaixamento ou iremos sair da zona de confusão, que é o Z4 do Campeonato Brasileiro. Sobre a SAF, o tão sonhado modelo, ele foi divulgado, tá? E tá muito claro para mim. No final desse vídeo, eu vou dar um parecer aí em relação do que eu achei, opinião minha, tá, gente? Vocês podem ter a opinião de vocês, eu tenho a minha. E eu vou dar um parecer realmente que eu achei desse evento que aconteceu ontem para tratar de um assunto, na minha visão, desvirtuou um pouquinho e tratamos de outro assunto. Mas vamos ouvir logo de cara, né, o que é que o Fábio Mota fala aí desse evento de ontem, o que é que ele acha de SAF, o que é que ele fala de Arena. Não vou botar o início, porque o início é aquilo que ele fala sempre em todas as entrevistas. Tirei o time da Série C, a base não tinha alojamento, hoje a base tem, o time está em reconstrução, aí todo mundo já sabe. Vamos tratar do que é o mais importante, para não tirar o foco desse vídeo. Vamos ouvir aí o que o Fábio Mota falou em relação a esse evento de ontem e o que a gente pode esperar daqui para frente. Não em relação à SAF, mas em relação à Arena Barradão. Vamos ouvir o Fábio Mota. Que eu vou atribuir isso ao escritório CSMV de Sica, até porque foi ele que trouxe os investidores, tá? É a Arena do Vitória, tá? Eu não sei se vocês sabem, o Palmeiras arrecada na sua arena, só de shows, 60 milhões anos com 50 shows. 60 milhões anos o Palmeiras recebe na sua arena só com shows. Só com shows. Não estou colocando número de futebol, número de feira, só com shows. Salvador ficou fora por muito tempo dos grandes shows internacionais porque não tem um diálogo, não tem condição de se fazer. Então, nós assinamos um acordo de intenções trazido por escritório de Sica com a SP Plan e a E-Foods. Quem é a SP Plan? A SP Plan construiu a Arena de Cuiabá, a SP Plan construiu a Arena de Manaus, a SP Plan construiu a Arena das Dunas e a parceira que é a R-Foods tem expertise e logística, é quem faz a operação da Arena Neoquímica, por exemplo, do Corinthians. São dois grupos fortes que têm tradição, não é cortina de fumaça, não é discurso bonito, certo? Com 60 dias os projetos vão estar prontos, nós vamos encaminhar. Eu prefiro até para uma Assembleia Geral, mas vou encaminhar também para o Conselho Deliberativo, para que possa ser apreciado. E eu acho que nós mudamos de patamar. O investimento chegou. Sou eu que estou dizendo não. O investimento chegou. A Arena vai sair do papel. Porque os caras que aí estão não estão de brincadeira. Não são neófitos. Não foram pegos ali na Avenida 7 ou não foram pegos ali na Rua Chile. São pessoas e são grupos fortes que já fizeram 3 arenas, 2 Copas do Mundo, que estão no mercado. Inclusive, esse investimento não era para vir para Salvador, ia para Guarulhos, deu um problema em Guarulhos, graças a Deus, e o investimento veio para Salvador e vem
Nós já temos audiência com o governador do estado para apresentá-los e para pedir isenções. Já temos audiência com o prefeito municipal para apresentá-los e pedir isenções. E eu tenho sem sombra de dúvida que com a construção da arena nós já mudamos de patamar. Vamos mudar de patamar com a base nova e vamos mudar de patamar com a arena nova. Como eu disse para vocês, o Palmeiras arrecada 60 milhões só com eventos. O Vitória vai arrecadar, porque serão os moldes parecidos, nós vamos debater, vamos discutir isso aqui, certo? E vamos ter os investimentos que precisamos já agora, certo? Até porque o momento do futebol brasileiro é um momento novo. Estamos caminhando para ter uma liga única. Até então a gente tem trabalhado Vitória na Libra e existe a outra liga. Na outra liga, os clubes venderam de 10% a 20% por 50 anos. Na Libra nós não vendemos nada, nosso contrato é só de televisão. Essa é uma das razões da gente ter ido para a Libra, certo? E agora nós vamos fundir. Estamos caminhando para ter uma liga única. Quando tivermos essa liga única, o futebol vai ser gerido pelos clubes, nós vamos ter novas receitas de name rights do próprio campeonato, as receitas dos clubes vão crescer, certo? Com patrocínios, com name rights, será um futebol mais forte. Então, eu quero aqui dar as boas-vindas à SMV, de André Sica, de Daniel e de Otávio. Agradecer, e ele vai depois no final aqui explicar um pouco sobre a Arena Barradão, está no nosso tema aqui. Ele vai falar de SAF, mas tem um capítulo específico, ele vai falar da Arena Barradão, certo? Agradecer a Sica por ter buscado os investidores da Arena Barradão, dizer para vocês que ele tem um mandato do Vitória também para ir buscar investidores de SAF, certo? O mandato está dentro disso. A Arena Barradão muda o Vitória de patamar, não só pelo equipamento novo, moderno que vai ter, mas eu estou falando de receita mesmo. Nós vamos ter uma receita que nós não temos hoje. Nós vamos diversificar. Nós vamos continuar com futebol, mas vamos ter lá shows, vamos ter lá feiras, vamos ter lá muitas e muitas ações dentro dessa linha. E voltando ao assunto, eu estou muito calmo, paciente, tranquilo quando o assunto é SAF. Não sou contra a SAF. Não sou dono do Vitória, o Vitória é maior do que todos nós. Tenho a minha opinião sobre a forma de fazer a SAF, mas a minha opinião é só uma diante de 40 mil sócios. Quem vai decidir isso são sócios, quem vai decidir isso é a AGE. Não sou eu, não é Djalma, não é Raimundo Viana, não é Nito Almeida, não somos nenhum de nós. Agora, tenho o direito de expressar a minha opinião, como qualquer um de nós, até porque nós vivemos num país democrático. Então, aí, né, um pouquinho da fala do presidente, né? Ele está muito empenhado em tirar essa arena do papel. Acho super válido, é um patrimônio, é um sonho do torcedor, é uma coisa que a gente já vem desde 2002. Quem assistiu meu conteúdo ontem já viu eu trazer um projeto de 2002 de Paulo Carneiro, viu eu trazer esse mesmo projeto de agora. Esse projeto é de 2016, tá, gente? Raimundo Viana e Manuel Matos. E o projeto agora, quem sabe, ele possa estar saindo do papel. A empresa que o Fábio disse é essa daqui, tá, gente? É a SD Plan. Você está vendo aí o portfólio esportivo dessa empresa. Construiu a Arena Bandeirantes, construiu a Arena da Amazônia, né? Construiu também a fase do projeto de gramados da CBF, fase 1 e fase 2. Teve também o CT Clube lá do Rio de Janeiro, estádio Al Bayt, lá do Catar, estádio de Copa do Mundo. E, claro, também o estádio do Mineirão. Foi dessa empresa aí. Você está vendo o portfólio, o site oficial dessa empresa, a SD Plan. A outra empresa é a R Foods. É a empresa que cuida de toda a logística, todo o... como é que eu posso dizer? O tratamento, né? Toda a logística da parte de restaurantes, de foods, lá da arena da Neoquímica Arena, lá da Arena do Corinthians. É a empresa que vai tomar conta. Lembrando, os moldes são 450 milhões de investimento numa arena com capacidade de 50 mil pessoas. Acho que não vai ser só isso, acho que vai ser mais caro ainda. E você hoje construir uma arena para 50 mil pessoas não fica no valor apenas de 450 milhões. Para mim é muito mais. Só que vamos aguardar, vamos ver isso aí sair do papel
com fé em Deus, acredito que janeiro já possa estar dando esse passo aí mais importante para o Vitória, né? E claro, o que é que ontem o pessoal estava mais ansioso? Inclusive eu estava lá e eu estava mais ansioso era pelo modelo. A Daniele Maiolini, ela apresentou o modelo, só que o modelo não me deu muita esperança não, sabe? Vitória vai virar SAF, gente, vai virar, tá? Isso é fato. Mas vai virar mais pelos tributos. E os tributos são menores e o Vitória vai ter mais dinheiro aí para poder gastar em outras coisas e tudo mais. SAF com investimento estrangeiro, minoritário ou majoritário, isso aí, meu amigo, ó, pode esperar. Pode esperar. E sobre essa construção da arena, volto a dizer na minha visão, vai impactar sim um pouquinho na captação de um investidor, porque o cara vai chegar aqui e vai dizer, opa, já tem estádio, vou dar uma reforma no estádio. Não, o estádio está na mão de outra empresa. Por 50 anos, achei até exagerado, né? 50 anos, mas é um negócio que o Vitória está fazendo, claro, isso vai ser levado a um conselho deliberativo e vai ser levado também para uma AGE, Assembleia Geral dos Sócios. Mas vamos ouvir o que a Daniele falou em relação ao modelo SAF do Vitória. Acho que esse é o momento que a gente estava, particularmente todos nós, esperando, né? Acho que desde o início desse trabalho, e lá em setembro, quando a gente começou a pensar o workshop, em novembro, quando a gente fez o primeiro workshop, como que a gente vai passar pelo processo de conhecer o clube, porque ninguém ia ter a audácia de sugerir nenhum modelo, de sugerir nenhuma fórmula pronta sem entender a grandiosidade de maneira aprofundada do Vitória. E uma vez conhecendo essas informações, a gente chega aqui também de uma maneira muito colaborativa e muito propositiva com uma sugestão de modelo de estrutura que a gente entende que se associa não só com essa organização que o Otávio já trouxe em relação ao que a gente encontrou no perfil dos passivos que o clube tem, que normalmente é um dos aspectos mais importantes que precisam ser considerados, porque o passivo de um clube é aquilo que é capaz de colocar esse clube numa posição de fragilidade, como o Fábio muito bem trouxe. Não é a intenção de ninguém aqui colocar o Vitória numa posição de fragilidade em relação a um investidor, onde esse clube deste tamanho precise ceder muito mais do que a gente entende que é o necessário. Isso que ela está falando, só para explicar um pouquinho, isso que ela está falando nessa posição de fragilidade foi o que o Cruzeiro fez, foi o que o Vasco fez, foi o que o Botafogo fez. Teve que ceder muito mais, porque eles não tinham muita escolha. Ou eles viravam SAF, ou eles poderiam até fechar as portas. Cruzeiro nem se fala, Botafogo também. O Vasco estava desesperado. O primeiro modelo que chegou, o Vasco botou debaixo do braço e disse, está aqui o modelo, ou vocês aceitam ou a gente fecha as portas. Foi mais ou menos por aí. Então, isso que ela está falando aí tem um fundo de verdade, né? O Vitória hoje não está nessa posição de fragilidade. Apesar de ter suas contas controladas e dívidas até consideradas um pouquinho altas, né? 580 milhões mais ou menos por aí, ou até menos. Mas são contas controladas. O Vitória não está desesperado. Eu estou falando tudo isso fora do futebol. Futebol, a situação do Vitória ela é delicada, mas não vou tratar disso aí não, para não perder o foco. Então ela falou num assunto importante. Vamos dar seguimento? Que não precisa ceder nada, na verdade, se a gente entender que a SAF vai ser detida integralmente pelo Vitória. Então, olhando tudo aquilo que o clube tem em relação ao passivo muito bem organizado, matrículas que estão muito bem endereçadas, um regime tributário que tende a melhorar num contexto de SAF, associado, e aqui eu acho que é muito importante frisar, a um pool de ativos muito interessante, a gente consegue trazer uma primeira sugestão de estrutura que, inclusive, não considera a entrada de nenhum investidor. Obviamente, como a gente vai passar aqui, né, nos slides subsequentes, a busca por um investidor é algo que pode acontecer no momento que o Vitória entender mais apropriado, dentro de um perfil que o Vitória entender mais adequado para dentro das suas atividades, mas num D0
independentemente da busca por esse parceiro, se isso vier a acontecer, a gente já consegue trazer aqui uma sugestão de constituição de SAF, onde o Vitória cria uma nova empresa. Vocês podem ver nesse diagrama em que o Vitória Associação ele é representado por essa caixinha superior. Todos os seus associados continuam conectados a essa estrutura, que não é só o departamento de futebol do Vitória, né? Toda a história que o Vitória carrega, o seu clube social, seus sócios, suas estruturas que também são estruturas independentes do departamento de futebol. A gente cria uma empresa integralmente detida pelo Vitória, e aí a gente vai ver que existe uma classe específica de ações que a associação vai deter, que são ações que trazem para a associação especificamente uma série de direitos muito especiais, que vão dar para essa associação a prerrogativa de decidir sobre aspectos principalmente relacionados à história do clube, mas não só, onde o clube joga, como ele joga, estádio, etc. Então, essas ações, elas são 100% detidas pelo Vitória, e aí a gente começa a entrar num questionamento que vai, o que desce, então, dessa associação para dentro dessa nova empresa, que também vai ser detida integralmente pelo Vitória. E por que isso é muito importante? Porque, para evitar que o clube fique numa posição de fragilidade, tanto na hora de negociar eventual acordo, né, de venda dessas ações futuras com um potencial investidor, quanto na hora de buscar dinheiro no mercado, muito importante que essas ações alcancem o maior valor possível, que é um valor que só nominal, né, por ação, tanto para você buscar dinheiro no mercado, colocando essas ações em garantia, ou usando outros tipos de operações financeiras, quanto para você se colocar numa posição mais vantajosa na hora de buscar um preço maior por essa venda, você precisa conectar a essa nova empresa uma série de ativos. A gente tem ativos obrigatórios por lei, por exemplo, o departamento de futebol, já que a gente está falando de uma sociedade anônima do futebol, obrigatoriamente, os contratos de atletas e tudo aquilo que está diretamente conectado com o departamento de futebol, funcionários, etc., vão descer e vão se conectar nessa nova empresa, mantendo na associação tudo aquilo que faz parte da vida associativa, mas é muito importante que a gente também conecte aqui os direitos de propriedade intelectual. Aí a gente está falando do uso da marca, dos símbolos, do hino do clube. Isso pode acontecer de diversas maneiras. A gente pode integralizar esse direito nessa nova empresa, a gente pode fazer um contrato de licenciamento permitindo que esse direito permaneça na associação e a associação autorize a SAF a fazer uso dela. E, muito importante, acho que mencionado em todas as falas, trazer também para dentro dessa empresa a possibilidade de explorar o direito real de superfície, porque realmente o ativo imobiliário do clube é aquilo que tem o maior potencial de maximizar o valor dessas ações. E aí a gente consegue manter na associação a propriedade imobiliária, ou seja, eu mantenho com a associação aquilo que é mais caro para ela, que é a propriedade de todas essas matrículas e etc., e eu jogo para dentro dessa empresa a prerrogativa de explorar comercialmente o uso dessas propriedades. Resumindo, tá, gente? O modelo orientado, proposto aí pelo escritório CSMV, foi um modelo 100% das ações da associação, formar uma SAF e os 100% das ações dessa SAF pertencer à associação. E quando ela entender, foi dito isso várias vezes ontem, né? Eu pesco no ali, ó, eu fico ligado em tudo. E várias vezes foi dito, quando o Vitória entender de que ele necessita vender as suas ações, ele vai fazer. Ele, ou seja, a associação. Lembrando, né, como vai estar sendo criado uma sociedade anônima do futebol, vai sendo criado um Vitória SAF, vai precisar ter um presidente para tomar conta do Vitória SAF e um presidente da associação. Isso é fato. Isso é claro para todo mundo. Agora, como é que vai ser a escolha desse presidente? Entendo eu que Fábio Mota ele defende muito o modelo Fortaleza. Pensando nisso, esse modelo aí do Fortaleza tem como presidente do Fortaleza SAF Marcelo Paes, que abdicou da presidência para o Alex Afonso, né? Acho que é Alex Afonso o nome dele, é o presidente hoje do Fortaleza. E o presidente do Fortaleza SAF, que é a mesma coisa, que detém 100% das ações, é o Marcelo Paes. Será que isso vai acontecer no Vitória? Não sei, não estou dizendo isso. Mas está muito caminhando para isso.
Tá? O modelo seria 100% da SAF do Vitória na mão da associação. A associação, ela vende as ações quando ela achar necessário, quando ela quiser. Foi isso que me ficou muito claro ontem nessa apresentação. Então, torcedor, esqueça negócio de, eu vou ser SAF, eu vou contratar, eu vou ganhar título. O início não vai ser esse. O início vai ser a criação da SAF para diminuir os tributos. E aí sim, vendendo as ações, a depender de quem você vai vender, e acredito eu, daqui a pouquinho a gente vai ver o Sica falando sobre esse modelo 5149, que ele não considera ideal, indo até contrário até as falas do Fábio Mota. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Sica, né, falando justamente disso. Mas agora vamos ver o que é que o Sica explicou sobre o processo, como se dá esse processo aí de formação de uma SAF até chegar na mão de, claro, o que é o sonho do torcedor, um investidor de fato. Vamos ouvir o Sica. E só deixar claro aqui para vocês duas coisas importantes. A primeira delas, senhores, é o seguinte: o investidor é sim o fim desse processo. Então, deixar claro, até que a gente percebe que as coisas que a gente fala de vez em quando repercutem de forma não exatamente como a gente queria. Então, deixando extremamente claro, a SAF detida integralmente pelo Vitória, num primeiro momento, ela é parte de um processo de organização do clube como SAF, processo onde a gente já escolhe os ativos que vão ser integralizados, vão ser passados para essa SAF, para que no momento final a gente negocie esse ativo, essa SAF, com o investidor, que é onde a gente vai encontrar o grande aporte de capital e é onde a gente vai fazer com que o Vitória efetivamente goze de todo o benefício de captação financeira que a gente vê ao final desse processo. Então, deixando isso bem claro. E a segunda coisa que é muito importante, daí já um pouquinho respondendo a perguntas que virão ou vieram, sim, já estamos, inclusive, como o próprio presidente Fábio disse, já estamos conversando com investidores. E são trabalhos absolutamente paralelos. O Vitória hoje ele tem uma grandiosidade e tem uma atratividade que ao você falar de SAF, invariavelmente surgem conversas e as conversas acontecem e têm acontecido. Os investidores para esse tipo para um tamanho do Vitória, ele é um investidor conhecido. Não são muitos, porque são conhecidos, porque a gente sabe quem tem capacidade para fazer esse tipo de aporte, quem tem interesse em fazer esse tipo de aporte. Então essas conversas estão acontecendo, mas ao mesmo tempo que elas acontecem, todas as etapas que a gente tem passado, elas precisam ser concluídas. Ou seja, dois trabalhos paralelos que se iniciaram desde um diagnóstico, agora a apresentação de um modelo, agora os ajustes do clube, o Otávio vai passar os ajustes, a gente já tem que iniciar, já conversamos com o Boa, com o Ideraldo bastante, a gente já vai entrar com a equipe, por exemplo, para fazer a regularização daquelas matrículas que ainda precisam ser ajustadas, que é muito importante patrimonialmente para o clube, com a ressalva de que felizmente a do Barradão, que é a mais importante delas, está super ok, está super em ordem. Então, a gente passa por esse processo de regularização, depois a gente entra agora num ajuste importantíssimo de estatuto pela frente, importantíssimo, para depois fazer a aprovação da SAF e deixar solidificado o modelo. Solidificou o modelo, enquanto isso a gente faz as tratativas, porque na hora que a gente for fechar um negócio, a gente esteja extremamente preparado e faça o negócio que a gente quer fazer. Tá aí, né? Ele explicou todo o processo, né? Existem ritos a ser seguido e até, inclusive, uma reforma no estatuto vai ter que ser mudado, porque tem algumas coisas ali que merecem ser colocadas para proteger ainda mais a associação, para proteger o conselho, para proteger, tem que proteger, né, o torcedor de fato, e precisa, assim, de alguma parte, de alguma reforma do estatuto.
ele explicou aí que o último estágio é o investidor. Então vai demorar um pouquinho, né, gente? Eu acho que até está demorando demais, né? Mas é aquele negócio, né? Eu acho que quando você quer, você faz acontecer. Claro, Vitória está se organizando para isso. Mas não vejo muita vontade em ter um capital estrangeiro, em ser quem sabe, uma SAF multiclubes. Eu não vejo tanta atenção assim dada em relação a isso. E aí depois vieram, né, as perguntas dos conselheiros, dos sócios, e vamos ouvir uma que eu achei bem... Eu separei duas, né, na verdade, duas, que eu achei muito interessante. Uma foi sobre esse modelo que defende o Fábio Mota de 51,49. Vamos ouvir aí o que o Sica respondeu sobre isso? Ô Sica, gostaria de saber se existe algum estudo técnico financeiro que comprove que manter 51% do controle será mais vantajoso ao clube do que ceder a maior parte das ações e atrair investimentos bilionários como modelos e multiclubes. E se esse estudo pode ser apresentado aos sócios e aos conselheiros. Eu vou te ajudar mais fácil. Existe uma liga aí que se chama Bundesliga, que ela tem uma cláusula de barreira de 51%. E eles estão desesperados para derrubar essa cláusula de barreira de 51%, justamente porque a atratividade de investimento e a possibilidade de gestão de 51% ela é muito pequena. Então, vocês teriam... E isso eu falo, eu acho que estou falando até contra o próprio Fábio, né? Porque eu acho que o Fábio, que falou num primeiro momento de manter controle, etc. Mas eu já te digo rasgado aqui, porque a gente tem que ser transparente. Você vai achar pouquíssimo investidor com interesse em ser minoritário dentro de uma SAF no Brasil. Isso aí, né? O que o Sica disse. É muito complicado hoje você achar um investidor que queira ser minoritário, que não mande em nada, né? Seria complicado, né, gente? Mas vamos aguardar, ver de fato o que é que vai sair. Teve outra também que eu achei muito interessante. Parabéns aí o rapaz que perguntou, eu até esqueci o nome dele, acho que é Thales. Eu deveria até ter colocado na hora que ele se apresentou, mas não coloquei não, tá? Desculpe. Mas eu gostei muito dessa pergunta dele. O Sica, que já mexeu com vários investidores, vários clubes. Em qual ranking hoje, Sica, você enxerga que o Vitória, ele, pela sua grandeza que tem, ele pode representar aí uma SAF? Em qual patamar você considera que o Vitória estaria ali na prateleira? E a minha pergunta é a seguinte, é de notório saber de todos aqui que a equipe de vocês já auxiliou, já fez assessoria de diversas transações nesse sentido no país, né? E, obviamente, vocês devem ter aí um ranking das principais transações que vocês já fizeram. A maior, a mais relevante, até aquela que não teve tanta relevância assim no cenário nacional. Nesse sentido, pelo que vocês têm visto aqui do clube, vocês acham que a operação que vocês pretendem fazer para o Vitória, ela entraria em que ranking assim, das principais operações que vocês já fizeram? Eu acho que tem tendência de ser uma das principais. Tem uma tendência de ser uma das principais. A gente fez grandes transações acima de bi. Espera-se que, pelo que o modelo foi proposto, a gente esteja falando de algo... Exato. Então, entre as três primeiras, provavelmente. Entre as três primeiras, né? Pelo modelo que foi proposto aí, o Sica respondeu. Ontem também, gente, teve uma fala... Eu tenho que criticar, né? Não tenho que elogiar tudo. Tá tudo muito bonito, tudo muito legal, a arena vai sair do papel. Tudo indica que sim, o Sica não estaria brincando com uma coisa dessa, o presidente do Vitória muito menos. Acho que vai sair do papel. Mas teve uma fala ontem que o presidente do Conselho Deliberativo, eu tenho que trazer isso, ele desmereceu um pouquinho, desdenhou um pouquinho do empenho que vem tendo o pessoal lá do movimento Vitória SAF, né, através do nosso Daniel Barbosa. E o Nilton, ele foi um pouco deselegante, eu tenho que falar isso aqui.
Eu acho que quem quer ajudar sempre é bem-vindo. Agora, quando você não quer ajuda de uma pessoa que está disposto a lhe ajudar, você não precisa desmerecer. É assim que eu enxergo, tá, pessoal? Olha o que o Newton falou em relação àquilo que foi divulgado ontem, aquela nota sobre o movimento SAF, né, que diz que já conversou com Marconi, que Marconi está indo lá no final do ano conversar lá com a família real lá do Catar. Mas vamos ouvir o que o Newton disse? Me perguntaram ali sobre em que pé estaria a SAF com esse segundo workshop. Disse assim, eu tenho uma frase comigo que está lá naquela igreja de São Francisco, lá dos Azulejos, que fala o primeiro passo é metade do caminho. Então, eu acho que a gente já está bastante avançado que nós fizemos no primeiro workshop. Esse é mais um caminho a ser percorrido. Estamos ávidos aqui para que vocês passem as impressões, o diagnóstico que vocês já fizeram do clube, né, e do negócio. E dizer, Fábio, só nisso que você falou, é bom que a gente tenha esses eventos para desmistificar o que é SAF, gente. A SAF não é um produto que a gente compra numa padaria, coloque ali e no outro dia está funcionando. A SAF é uma solução que tem que ser pensada e implementada com bastante cuidado e com bastante zelo. E como nós vivemos hoje uma epidemia de especialistas no mundo, é uma coisa absurda que você vê, e a gente às vezes não pode falar, se a gente fala contestando, a gente fica até que meio louco, de tanto de opinião que você tem sobre SAF, sobre Arena, que às vezes as pessoas emitem as opiniões sem sequer ter conhecimento do negócio, do projeto, do que se trata, e cria um clima que realmente o Vitória não precisa. E até negócios com investidores aparece aí, né? E hoje eu estava vendo uma declaração sobre o investimento, que tem não tenho nada contra ninguém, que tem uma viagem planejada para dezembro. Olha, se eu estivesse à frente de qualquer investidor, eu ia esperar até dezembro para viajar, para levar proposta. Sinceramente, gente, não cai nesse tipo de informação não, que só faz distorcer o nosso entendimento, que tem que ser sereno, calmo, para o bem do nosso clube. Tá aí, né? O Newton Almeida e o Daniel Barbosa, ele que é o líder do movimento SAF, ele estava lá na primeira fileira lá do workshop de ontem. Achei meio deselegante, né? Acho que não tinha necessidade. O Newton sabe quem é o Daniel. Aí eu não tenho dúvida disso. Ele sabe, o Daniel participou de várias entrevistas em vários meios de comunicação. E o Daniel, quando teve a palavra, ele falou sobre isso. Faço parte do movimento Vitória SAF. Entramos em contato com o deputado estadual Marconi Amaral, ex-jogador do Vitória, da seleção do Catar, e naturalizado cidadão catário, que já fez contatos iniciais com a autoridade do Catar, ligado ao QSI, para tratar da SAF sobre o nosso clube. Inclusive, ele já possui passagens compradas para agora em dezembro, mas precisa de representantes oficiais do clube junto a ele nessa missão. A direção do Vitória falou com você a respeito dessa iniciativa. É possível que você e o Vitória participem dessa reunião com Marconi Amaral para aprofundarmos o tema? O que você acha dessa iniciativa? Quando podemos agendar o encontro? Com relação à fala inicial do presidente do Conselho Deliberativo, Newton, nos constrangendo ao desmerecer a ajuda de Marconi em nossa iniciativa, eu lamento de verdade. Fico muito triste. Espero que ele busque mais conhecimento de como funciona o acesso ao dinheiro árabe e, numa próxima oportunidade, trate os associados que estão querendo colaborar com um pouco mais de cortesia. Nosso movimento é propositivo e estamos aqui para somar e não para criar contendas. Pronto, já encerrou. Obrigado. Boa, Daniel. Obrigado. Conheço o teu trabalho, tenho conhecido o teu trabalho. Acho interessante. E eu acho assim, uma primeira coisa, obviamente, eu fui contratado pela diretoria do Vitória. Qualquer movimento que eu venha fazer ou deixe de fazer, eu preciso de autorização, então eu não posso confirmar ou não um convite por conta própria, mas obviamente, se eles, com a aprovação deles, iria para onde vocês quiserem. De toda forma, uma coisa que é importante e também, sem desmerecer, acho que o Marconi pode nos ajudar muito, mas de fato, pelo que eu faço, pela atividade que eu exerço, pelo trabalho que eu faço e pelo o que o escritório
gera, os investidores e efetivamente os catares são e podem ser bons investidores, eles são acessíveis. Eu posso inclusive afirmar para vocês que agora eu viajo segunda-feira para os Estados Unidos, para o Mundial de Clubes, e tenho efetivamente almoço com representantes do Catar. E dentre os assuntos, vai se discutir Vitória invariavelmente, porque é um dos melhores assuntos que tem na mesa hoje, e é extremamente interessante, é extremamente atrativo. Então, eu acho assim, sem prejuízo de a gente contar com toda a ajuda que puder contar, e eu topo, sem dúvida alguma, ouvir todas as ajudas e todas as iniciativas que houver, podem ficar tranquilos, que principalmente os investidores conhecidos, aqueles que a gente efetivamente, que são os grandes MCOs ou os grandes fundos de investimento, eles efetivamente vão ter notícia nossa e vão ser contactados, porque são as primeiras pessoas que qualquer um efetivamente bateria a porta, mas efetivamente, vamos lá, acho que conversar com eles é muito importante, Daniel. Aí, né, ouvimos aí o Sica falando desse princípio de treta, né, um desmereceu, aí o outro repudiou, claro, tem que repudiar mesmo, porque ele estava ali, né, gente, e todo mundo sabe quem é o Daniel não é desconhecido, ele é um torcedor, ele não é candidato a presidente, nada, ele não estava ali fazendo política, ele está querendo ajudar, fazer com que o clube dele suba de patamar, só que parece que tem muita gente que não está interessado. Valeu, pessoal, desculpem aí, muito longo, eu sei, mas eu acho que eu fiz um resumão legal de tudo que aconteceu. Você que chegou até aqui, deixa aquele joinha, se inscreve no canal, chama a sua galera, compartilha a sua galera. Vamos tornar a falar sobre isso durante o nosso programa de hoje, às 14 horas, nosso bate-papo rubro-negro aqui no canal do Interativo. Valeu, gente! Aquele abraço, quem não é inscrito, se inscreve aí, me dá essa moral. Aguardo vocês daqui a pouquinho, às 14 horas, aqui mesmo, no canal do Interativo. Aquele abraço